Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa casa de oração para adorar o Senhor e exaltar o nome dEle na beleza da sua santidade. Amém? Amém. Irmãos, eu estou muito alegre, estou muito feliz, porque Deus até aqui tem nos sustentado, tem nos dado graça, e esse é um dos motivos da gente dar o nosso de melhor para Ele, porque Ele já se faz presente neste lugar. Irmãos, Deus já falou através dos louvores, através das orações. Agora é hora de ouvirmos a palavra dEle, onde Ele irá mais uma vez falar conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus também pelo convite da dirigente dessa obra, nossa irmã Leite. Agradeço a Deus também pela presença de cada irmã e de cada irmão que se faz aqui presente. Irmãos, sem mais delongas, abra a vossa Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Não cesse de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Livro de 1 João, capítulo 5 e versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Santo, aleluia, glória a Deus. Hoje o tema deste maravilhoso culto é a derrota do gigante e a resposta de Deus. Amém? Quem quer uma resposta de Deus, levante a sua mão e diga aleluia. Diga graças a Deus. Amém? Todos acharam, irmãos? Quem está procurando, diga aleluia. Quem achou, diz amém. Glória a Deus, aleluia. 1 João, capítulo 5. 1 João é o Evangelho, irmãos. É o 1 João. Isso, a epístola, segundo escreveu João, amém? Capítulo 5. Está antes de Judas. Tem a carta do Apocalipse, antes de Apocalipse tem Judas, 1 João, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou esperar todos se encontrarem, amém? Pois é a mensagem que o Espírito Santo tocou em meu coração para pregar aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem pode dizer amém? Quem pode dar glória a Deus? Irmãos, com a sua Bíblia aberta, coloquem no seu banco. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo venha falar aos corações dos que estão presentes aqui nesta casa, porque o pregador fala aos ouvidos, mas quem falará aos corações é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor, mais uma vez diante da tua presença. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encher do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, trazer uma mensagem revelada e inspirada pelo teu Espírito Santo, porque de mim mesmo, meu Pai, nada posso fazer por este povo, mas quem fazerá a obra em nosso meio é o Espírito Santo da verdade. Meu Deus, derrota, derruba este gigante, meu
passado, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor, meu Pai amado, estará trazendo resposta aqui nesta noite. O Senhor estará trazendo vitória, o Senhor estará trazendo, meu Pai amado, um grande livramento, um grande milagre para o teu povo, porque nós cremos num Deus que é invisível, mas é real, um Deus que a gente não vê, mas é um Deus que a gente sente, e é um Deus que já se faz presente no nosso meio. Vai tocando o Espírito Santo nesse coração, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para recebermos o maná que vai descer do céu aqui nesta noite, porque para tudo é honra, para toda honra e toda glória seja atribuídos ao Senhor. Não é o homem que será glorificado, é o teu nome que será exaltado, é o teu nome que será glorificado. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, receba a nossa oração e o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a igreja diz: glorifica a Deus com palmas, amém? Podemos assentar, por gentileza. Aleluia! Irmãos, antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer uma breve introdução desta mensagem. Hoje, o tema desta campanha é a derrota do gigante e a resposta de Deus. Para que os irmãos entendam a mensagem, quando a gente fala sobre gigante, a gente se recorda naquele acontecimento que está escrito em 1 Samuel capítulo 17, onde havia ali um gigante com cerca de 3 metros de altura, que estava afrontando o exército de Israel. E este gigante tentava de todas as maneiras atribuir medo, incredulidade, insegurança para o povo de Israel. Entendemos, meus amados irmãos, que esse gigante simboliza circunstância, simboliza situações, problemas que aparecem em nossas vidas, onde a gente se encontra incapazes de vencer, onde a gente se encontra em desvantagem, onde a gente pensa que os problemas, que as circunstâncias, que na ótica humana não tem mais jeito, acabou, que na ótica humana não vai ter como vencer aquilo, mas precisamos entender que na ótica de Deus, Ele é maior. Na ótica de Deus, é Ele que garante a vitória, é Ele que garante a solução dos nossos problemas. Então, entendemos que gigante pode simbolizar as provações, as lutas e os problemas que nós enfrentamos em nosso dia a dia. E é onde a gente fica em desvantagem na nossa ótica humana. A gente, por muitas das vezes, se rende aos problemas, se rende às circunstâncias, se rende às lutas por pensarmos que essas lutas são maiores que nós, por pensarmos que essas lutas até mesmo são maiores do que o próprio Deus. Mas eu quero que você entenda que o Deus que a gente serve, o Deus que a gente adora, é maior do que qualquer luta que você esteja passando, é maior que qualquer incredulidade que você esteja enfrentando, é maior que qualquer vício que você tenha enfrentado, é maior que qualquer circunstância que na qual você está encarando no seu dia a dia. Este gigante Golias tentava amedrontar o exército de Israel. Eu estou apenas na introdução desta mensagem, irmãos. E a gente vai contemplar um jovem chamado Davi. Esse jovem, ele era caçula na família de seu pai, chamado Jessé. E esta família era composta por 8 filhos. E Davi era o caçula. E este Davi, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Enquanto os seus irmãos estavam no exército de Israel, eles eram homens de guerra, combatendo contra os inimigos de Deus, contra o inimigo do povo de Israel, enquanto Davi estava apacentando as ovelhas. Aleluia. Vai chegar um certo momento que Davi vai visitar os seus irmãos, e ele vai se deparar com o gigante Golias afrontando o povo de Israel. E sabe o que Davi fala? Quem é esse incircunciso filisteu afrontando e desafiando o exército do Deus vivo? Aleluia, glórias a Deus. Perceba, meus amados irmãos, que Davi fica indignado ao ver o exército de Israel amedrontados, se rendendo para as afrontas
inimigo. E Davi, vendo aquela situação, todo indignado, ele então fala: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Esse exército, meus amados irmãos, estava sob o comando do rei Saul, mas quem estava acima do rei Saul era o Deus de Israel, era o Todo-Poderoso, era um varão de guerra. E quem pode contender contra esse Deus? Quem pode desafiar contra o Todo-Poderoso? Sabemos, meus amados irmãos, que operando o Senhor, quem impedirá? Sabemos que não existe ninguém nessa terra que pode desafiar ao Deus Todo-Poderoso, porque os inimigos dessa terra é como insetos insignificantes, são como formigas, são como insetos nessa terra perante da presença de Deus. Então eu quero que você entenda: pode o inferno se levantar contra a tua vida, pode o homem se levantar contra o teu ministério, mas saiba você que quem está acima de você é Deus. Quem é maior que o homem é Deus. Quem é maior que o inferno é Deus. Pode levantar um, pode levantar 100, pode levantar 200 contra a tua vida, pode se levantar e para cair, pode ir contra você uma pessoa por um caminho, mas por 7 caminhos ele deverá fugir da tua presença, porque quem está na tua vida é o Deus de Israel, é o varão de guerra, é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Davi então, ele se prontifica a enfrentar aquele gigante que estava afrontando o exército de Israel. Mas antes de falar sobre o enfrentamento de Davi contra Golias, eu gostaria de destacar e peço à amada igreja a sua atenção para entender esta mensagem. Antes de falar do combate entre Davi e Golias, eu quero que você entenda que Davi, ele era o menor de sua casa. Davi, ele era menor do que o seu rival. Davi, ele era desvalorizado porque era apenas caçula, era o menor de sua casa. Mas eu quero que você entenda que Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as sábias. O trabalhar de Deus é diferente, porque enquanto o homem olha a aparência, enquanto o homem se preocupa em olhar a carcaça, Deus, ele está olhando no teu coração. Deus está olhando para a tua essência espiritual. Deus, ele não quer saber quanto está na sua conta bancária. Deus não está preocupado com a sua status social. Deus não está preocupado se você tem casa do ano, o carro do ano, mansões, riquezas. Não, Deus não está preocupado com isso, porque enquanto muito o mundo se preocupa com status, com fama, quem é maior, quem é menor, enquanto o mundo se preocupa com aparência, Deus ainda está interessado em olhar o teu coração. Deus está preocupado em olhar a sua essência espiritual. É isso que Deus olha, é isso que Deus vê. Aleluia, glória a Deus. E Deus, ele olhava para o coração de Davi, e Deus via algo diferente no coração de Davi. Eu ainda estou apenas na introdução dessa mensagem. Davi, ele podia ser o menor da sua casa, mas era grande no céu. Davi poderia ser desvalorizado no meio da sua própria família, mas Davi era muito valorizado no céu, porque ele tinha um coração voltado para Deus. Davi era separado ao Senhor, e por isso que Davi tinha moral no céu, por mais que não tivesse moral no meio da família dele. Eu quero que você entenda aqui nesta noite: pode a sua família te desvalorizar porque você é cristão, pode a sua própria família virar as costas para você porque você é cristão, pode seus amigos, as suas amigas te abandonarem porque você é cristão, mas saiba você que Deus, ele não te abandona, porque um dos nomes de Deus é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Davi era tão cheio da presença de Deus que Davi encarava ursos e leões para defender as suas ovelhas, para defender as ovelhas de seus pais. Quando o urso ou o leão arrebatava uma ovelha, Davi então atacava ursos e leões para tirar a ovelha da boca daqueles ursos e leões ferozes. E quando o urso e o leão resolviam atacar Davi, Davi
Mas eu quero que você entenda que Deus ele vai permitindo lutas e aprovações para te preparar para algo maior. E antes desse algo maior acontecer na tua vida, uma luta intensa vai acontecer. É quando você pensa que você não tem mais força, é quando você pensa que não tem mais capacidade, é onde você pensa que você é dependente de Deus, que Deus manifesta a glória, que Deus manifesta a presença, que Deus manifesta o braço forte dele para te livrar, para te proteger e te dar a vitória nessa terra. É assim que Deus age. Como eu disse, tem lutas que nós temos habilidade para vencer elas. Mas uma hora Deus vai permitir que provas maiores aconteçam para que nós lembremos que nós ainda somos dependentes de Deus. Para que nós lembremos que quem vai nos livrar e quem vai nos garantir a vitória ainda é o Senhor. Porque a gente precisa entender que vai chegar tempo em nossa vida que a gente vai precisar se humilhar diante da presença dele. Que nós vamos ter que ajoelhar os nossos joelhos diante da presença do Senhor e falar: Deus, eu não consigo mais. Deus, é até aqui e eu não vou conseguir mais. Eu preciso da tua providência. Eu preciso de um agir sobrenatural do Senhor. Porque se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda, não vou para frente nem para trás. Porque se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Mas se a tua presença for comigo, Senhor, é aí que eu vou continuar marchando. É aí que eu vou ter convicção que a vitória do Senhor será garantida na minha vida. Porque a força vem do Senhor. A vitória ainda vem do Senhor. Porque o mérito não é nosso. A glória não é nossa. A honra não é nossa. O mérito, a honra e a glória é somente para o Deus Todo-Poderoso. É somente para o Senhor dos Exércitos. É para Ele que é a honra e a glória. Essas são as características de Davi, o homem que teve a coragem de enfrentar Golias, com cerca de 3 metros de altura. Quando Davi então convence Saul para que ele fosse enfrentar esse gigante, Davi então vai vestir as armaduras de Saul. Saul ofereceu sua armadura, Davi vestiu as armaduras, mas não serviu nele. Então Davi preferiu ir sem armadura, porque ele já tinha a armadura celestial do céu para a vida dele. Davi então pega 5 pedras no rio. Esta é uma parte muito interessante, porque às vezes alguém pensa: por que Davi pegou 5 pedras, sendo que só tinha um gigante? Se nós formos estudar a palavra, nós vamos entender que Golias, ele tinha 4 irmãos da mesma altura que ele. Amém. Davi não pegou 5 pedras com medo de errar o alvo. Davi pegou 5 pedras, porque se ele acertasse o gigante Golias e viesse mais 4 para cima dele, ele já estava preparado para derrubar os 5. Então uma coisa que eu entendo aqui: para a gente entrar numa batalha tem que estar preparado. Para a gente entrar numa batalha intensa, face a face com Satanás, nós temos que estar preparados. Nós não podemos entrar de qualquer jeito. Nós não podemos entrar pelas metades. Nós temos que estar preparados para vencer não 1, mas 5. Quantos que vier, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar revestidos com a armadura de Deus e devemos saber manejar bem a palavra do Todo-Poderoso. Davi então pega a sua funda, coloca a pedra em sua funda e começa a rodar. Começa a rodar e taca, e a pedra acerta a testa do gigante. E o que me impressiona é que a pedra crava na testa do gigante Golias. Glória a Deus! Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que quando Davi arremessa aquela pedra, a mão do Senhor foi junto. Oh, glória a Deus! O engraçado, irmãos, que eu acabo de me lembrar agora, é que antes de Davi combater contra o gigante Golias, Davi fala uma mensagem muito forte para Golias: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou
contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Você olha para o gigante e vê que ele é maior que você. Você olha para o gigante e vê que ele é mais forte. Mas Davi falou, eu não vou sozinho, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje a tua cabeça estará na palma das minhas mãos, porque é Deus que vai me entregar. Eita, glória a Deus. Irmãos, pare de querer batalhar sozinho. Pare de confiar na força do teu próprio braço. Pare de confiar no homem. Pare de confiar no teu amigo, na tua amiga. Pare de confiar na tua família. Confia apenas em Deus. Coloca Deus no centro da tua vida. Coloca Deus à frente dos teus projetos, dos teus problemas. Porque quando Deus está no centro da nossa vida, pode ter certeza que Ele é fiel para garantir a vitória. Ele é fiel para livrar. Ele é fiel para garantir o resgate em favor da tua vida. É isso que Deus faz. Davi então saiu vitorioso daquela batalha, porque ele colocou Deus no centro da sua vida. Para abreviarmos por causa do horário, eu vou começar agora a pregar em cima dessa mensagem. Agora os irmãos entendem o que significa o gigante em nossas vidas. Cada um de nós aqui enfrentamos 1, 2, 3 ou 5 gigantes de uma vez no nosso dia a dia. Sabemos que os gigantes são os problemas intensos que nós vivemos. São as provações intensas que a gente passa. E é onde a gente vê, será que eu vou conseguir? Será que eu vou sair do lugar? Será que eu vou vencer? Meu Deus, o que será de mim? É nessas horas que Deus ele manifesta a presença dele em nosso favor. A gente acabou de ler uma das epístolas que João escreveu. Para quem não sabe, João ele foi o autor do 4º evangelho, dos 4 evangelhos do Novo Testamento. João ele teve a oportunidade de escrever 13 epístolas universais para as igrejas. E ele também teve o privilégio de escrever a carta do Apocalipse, a escatologia do Novo Testamento. Agora João, é muito notório lembrarmos que João foi testemunha ocular de Cristo. João andava com Cristo. João via o que Cristo pregava. João via o estilo de vida com o Senhor Jesus. João tinha relacionamento com Deus. O que você quer dizer com isso, Alcir? Eu quero dizer que sem relacionamento com Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Sem intimidade com Deus, a nossa fé é abalada. Sem relacionamento com o Senhor, nós não andamos, nós não conseguimos, nós não lutamos, porque sem a carga, sem a energia, não tem como ninguém andar, porque nós precisamos da energia de Deus, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, e sem o Espírito Santo nós não andamos para lugar nenhum, nós não saímos do lugar. Então é necessário, irmãos, nós termos intimidade com Deus, voltar a orar nas madrugadas, voltar a fazer campanhas, voltar a fazer jejum, para estarmos mais próximos de Deus, para derrotarmos os gigantes que se levantam contra a nossa vida. E nós entendemos que o gigante está em todos os lugares, dentro da igreja, fora da igreja, na família, no trabalho, na rua, em qualquer lugar você vai encontrar um gigante. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, que se você tiver relacionamento com Deus, se você tiver intimidade, é Deus que se responsabiliza em enfrentar esse gigante e jogar ele para o terra. Quem crê que Deus ainda derruba gigante aí? Quem crê que ainda Deus pode derrotar esse gigante na tua vida? Quem ainda tem fé que Deus pode garantir a vitória na tua vida, independente da situação que você está enfrentando, independente dos seus problemas? Você ainda crê que Deus é maior que o seu problema, irmão? Você ainda crê que Deus é maior que a tua luta? Você ainda tem fé que Deus pode resolver os seus problemas e solucionar os seus problemas insolucionáveis? Ainda tem fé aqui nesta igreja, irmão? Você ainda tem fé que Deus pode te dar vitória nessa terra? Aleluia! Tu és santo.
pregar, de louvar, de ministrar, de evangelizar, porque o gigante tem se levantado e ele tem se esquecido que Deus é maior, que ele tem se esquecido que Deus já falou um monte de vezes que ele é na tua vida, mas infelizmente você tem colocado o seu problema acima de Deus, e Deus está falando aqui nesta noite que ele ainda continua acima dos seus problemas, acima daqueles que se levantam contra ti. Aleluia! Deus, ele ainda tem poder para sarar as suas feridas. Deus ainda tem poder para cicatrizar esse trauma que você tem na sua vida. Deus ainda tem poder para te levantar desse pó e dessa cinza, irmão. Acredita no Deus que você serve, porque muitas pessoas pregam sobre um Deus tão grande, sobre um Deus tão poderoso. Quantas pessoas que louvam ao Senhor, um Deus tão grande e poderoso, mas tem perdido a fé, tem perdido a esperança, irmão. Hoje Deus quer te fazer lembrar da onde Ele te tirou e aonde você chegou até aqui, porque se não fosse pela mão dEle, nem aqui nós estaríamos, nem aqui nós estávamos, se não fosse pela mão do Senhor. Quantas lutas, quantos problemas nós vencemos até aqui, não é o nosso mérito, é porque Deus ainda está conosco. Quantas calúnias, quantas traições que nós enfrentamos, mas ainda estamos aqui nesta noite, é porque Deus ainda está conosco. Irmãos, feche os seus olhos, lembra de tantas coisas que você já passou nessa vida. Como você pode falar para mim que a sua luta é maior que o Deus que você serve? Como você pode falar para mim que os seus problemas é maior do que o Deus que você serve? Sendo que até que Deus tem te sustentado, Deus tem te dado saúde, Deus tem abatido os seus inimigos. Aleluia. O apóstolo João, ele vai começar a carta dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero que os irmãos entendam que o maior gigante que a igreja enfrenta é o mundo. O maior gigante que nós lutamos dia após dia é o mundo. E quando eu falo do mundo, não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem com sangue. Quando eu falo do mundo, não é o globo terrestre. Quando eu falo do mundo, é o seu sistema, é os seus padrões, é as suas doutrinas que vão na contramão da palavra de Deus. Perceba que a batalha acontece para todos aqueles que é nascidos de Deus. O que quer dizer isso? São pessoas que resolveram e decidiram entregar suas vidas para o Senhor Jesus. São pessoas que decidiram aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador e Senhor da sua alma. E nós entendemos que quando aceitamos o Senhor Jesus, o mundo vem contra nós, o sistema vem contra nós, os mundanos eles pelejam, lutam para tirar a igreja do foco, luta para calar a voz da igreja, luta para tentar fazer a igreja cair por terra. Mas entenda você, quando eu ver alguém perseguir a igreja, quando eu ver alguém tentar calar a boca da igreja, esta pessoa caiu com o rosto por terra. E o grande eu sou disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? A igreja de Cristo não está sozinha. Pode o mundo vier a pelejar contra a igreja, mas entenda que a igreja tem dono, a igreja tem alguém que é maior, a igreja tem alguém que peleja por ela. E quando o Todo-Poderoso peleja pela igreja, a igreja anda marchando com a cabeça erguida, a igreja continua marchando, segurando a vitória nas mãos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela. O mundo, ele não vai contra o seu próprio sistema. O mundo não vai odiar aqueles que são dele. O Senhor Jesus, uma certa feita, disse: o mundo ama aquilo que é seu, mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia.
E por o mundo nos odiar, o mundo tenta infiltrar o seu sistema em nosso meio. E infelizmente muitos lobos em nosso meio, muito joio, tem permitido o sistema entrar em nosso meio. Verdade, glória a Deus. E tem distorcido a palavra da verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão Leite, quando alguém tenta infiltrar no meio do povo de Deus que é santo, quando alguém tenta infiltrar coisas profanas no meio das coisas santas de Deus, Deus levanta Elias. Deus levanta profeta na terra, para que as pessoas voltem a estar diante da presença de Deus, para que as pessoas voltem a santificar, para que as pessoas voltem a entender que Deus é imutável, que Deus ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. O mundo pode tentar mudar a palavra, o mundo pode tentar mudar a doutrina bíblica, mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele não muda. E se Deus ele não muda, a palavra dele também não vai mudar. Querendo o mundo ou não, aceitando o mundo ou não, a palavra de Deus, ela é o que é, e não sairá um tio ou um J sem tudo se cumprir em nosso meio. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar. Então eu entendo aqui, quando João fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E eu quero te dizer nesta noite, que se você levantou as suas mãos e entregou a sua vida para Cristo, você teve esperança. Você teve esperança de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, porque você entendeu que o que esse mundo oferece nunca te preencheu. O que esse mundo te oferece nunca te satisfez. Mas antes, as coisas que esse mundo nos oferece abrem mais o buraco. Antes, as coisas que esse mundo oferece é tudo passageiro, é tudo ilusão, é tudo para nos desfocar das Sagradas Escrituras, é tudo para nos distrair do propósito que Deus tem para nossas vidas. E você entendeu isso, você entendeu que o mundo nada te agregou, então você teve a esperança de entregar sua vida para Cristo. E o que é esperança? Esperança, eu acredito que é a junção de duas palavras: confiança mais esperar. Essas duas palavras se tornam esperança, porque quem tem esperança sabe esperar e confia em Deus em sua esperança. Aleluia! Eita glória! E quando você aceitou a Cristo, você sentiu algo diferente na sua vida. Você sentiu um mover tão sobrenatural no teu coração no primeiro dia que você aceitou a Cristo, que você prometeu que nunca mais sairia da presença de Deus. Porque o que o nosso Deus oferece, você sabe e entendeu que o mundo não nos oferece. A paz que Jesus dá não é a paz mentirosa que esse mundo dá. A alegria que o Senhor nos dá não é a alegria mentirosa que esse mundo nos dá. Porque as coisas de Deus são verdadeiras e as coisas desse mundo são mentirosas. Você vê que as coisas desse mundo é tão mentirosa que as pessoas que estão dançando lá no carnaval, nas baladas, bebendo cerveja nos botecos, você vê que por fora ela está sorrindo, você vê que por fora ela está alegre, mas quando ela está sozinha no quarto dela, é só Deus que vê quando ela chora, é só Deus que vê o vazio que está naquele coração, é só Deus que vê a angústia que está naquele coração. Ela entende isso, mas nós servimos um Deus que nos preenche de dentro para fora. Então a luta começa, a luta contra o gigante começa quando nós aceitamos a Cristo. É aí que os amigos que a gente achava que era amigo começam a nos abandonar. É quando a nossa própria família começa a virar opositores em nossa vida, não aceitando o fato de sermos cristãos, blasfemando contra nós, caluniando em nosso respeito. É quando a gente percebe que lá no meio do nosso trabalho, pessoas nos escarnecem, pessoas nos chamam de doido, nos chamam de estranhos, porque a gente não segue os mesmos padrões que eles. São esses gigantes que se levantam contra a nossa vida. E se nós não tivermos fé que Deus ele está conosco, que Ele vai nos justificar e vai nos dar vitória, a gente para no meio do caminho
esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, a fé é uma arma tão poderosa, mas poucos a usam. Jesus, uma certa feita, disse: será que porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Verdade, Jesus. A fé é tão poderosa que em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Hoje o Senhor está mandando você ter coragem, hoje o Senhor está mandando você ficar firme. Pode alguém se levantar, pode o gigante se levantar contra a tua vida, mas crê, você tenha fé que Deus ele vai derrubar esse gigante. Aleluia. Já estou finalizando, já estou finalizando. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, quando o apóstolo João fala esta mensagem, ele diz: quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando alguém crê que Jesus é o Filho de Deus, ele entende que Jesus morreu na cruz para carregar os seus pecados e levar sobre si as suas enfermidades. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ele entende que ele veio nessa terra para nos libertar das algemas, para arrebentar as correntes, para desfazer as obras do diabo. Quando a Bíblia nos diz que aquele que crê no Senhor Jesus é aquele que entendeu e entregou a sua vida para Cristo, para abandonar o velho homem e ser uma nova criatura para a glória de Deus. A gente não tem que somente crer no Senhor Jesus com palavra, mas também com atitude, porque a Bíblia nos diz que aquele que ama ao Senhor Jesus é aquele que guarda os mandamentos e os pratica. Porque tem muita pessoa nesse mundo que fala: eu creio em Jesus. Muitas pessoas nesse mundo falam: eu amo a Jesus, mas é só de boca para fora, não é evidenciado através das atitudes. Fala que ama o Senhor Jesus, mas está lá no mundo tomando cerveja. Fala que ama o Senhor Jesus, mas está lá prostituindo. Fala que ama o Senhor Jesus, mas não renuncia nada por amor a Ele. Não larga nenhum pecado, não larga nenhum vício por amor a Ele. Fala que ama o Senhor Jesus, mas não tem transformação, não tem metanoia. Fala que ama o Senhor Jesus, mas prefere viver conforme as suas próprias vontades, conforme as suas próprias maneiras. Fala que ama o Senhor Jesus, mas não ama o seu próximo, não ama o seu semelhante, não fala bem do seu próximo, só sabe falar mal, só sabe fofocar, só sabe denegrir a imagem dos outros. Porque aqueles que amam o Senhor Jesus, ele não fofoca, ele não fala mal, mas ele entende que aquele que ama o Senhor Jesus, ele é humilde e reconhece que todos somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Não adianta falar que amamos o Senhor Jesus só de boca para fora, porque esse mundo fala: eu amo a Cristo, eu creio em Jesus, mas canta para o mundo, dança no carnaval. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor mentiroso é esse, irmãos? Que não tem uma renúncia por amor a Ele. Aleluia. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus ele é o único que tem o poder de nos transformar. Ele é o único que tem o poder de nos regenerar. Ele é o único que tem o poder para que nós continuemos andando e marchando com a cabeça erguida nessa terra. Ele é o único que nos mantém de pé na presença dele. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu quero te dizer nesta noite: pode ter obras de inveja contra a tua vida, pode levantar obras de macumba, de feitiçaria, de magia negra, obra da quimbanda, do candomblé contra a tua vida, mas aqueles que são gerados por Deus, é guardados por Ele, é conservados por Ele, e o maligno não lhe toca. Oração contrária não lhe toca. Palavra de maldição não lhe toca. Maldição hereditária não lhe toca.
conserva. Glória a Deus. Irmãos, já estou finalizando devido ao horário. Sabemos que no Velho Testamento muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram gigantes. Quando nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 1, nós conhecemos uma mulher chamada Ana. E Ana, ela tinha um gigante levantando-se contra a vida dela. E esse gigante chamava humilhação, porque ela era estéril, ela enfrentava uma deficiência, ela não conseguia gerar filhos. E ela convivia no mesmo teto que ela, uma mulher chamada Penina. E esta humilhava, esta desvalorizava ela porque ela era estéril. E esterilidade naquela época era vista como uma mulher inválida, era vista como uma mulher impura, era vista como uma mulher que não tinha nenhum recurso para trazer felicidade para o marido e nem para a sua família. Ela era discriminada, ela era humilhada. E sabe o que Ana fez? Ela não foi blasfemar contra Deus, ela não foi contar os seus problemas para Eucana e nem para as suas amigas. Ela foi para o cenáculo e chorou abundantemente diante da presença de Deus. E aqueles que se humilham diante de Deus alcançam a resposta da parte dele. Foi quando ela se humilhou diante da presença de Deus que Deus, através de ele, disse para ela: vai em paz e o Senhor conceda a tua petição. É isso que Deus faz. E Penina, que tanto humilhava ela, tinha que ver uma mulher estéril gerando à luz filhos. Em Gênesis capítulo 37, nós vamos conhecer um homem chamado José. E o gigante que se levantou contra José foi a inveja. E a inveja veio através de seus próprios irmãos, que o tacaram na cisterna. E da cisterna foi vendido para o Egito. E do Egito foi passado para a casa de Potifar. De Potifar foi passado para o cárcere. Mas por ele ser fiel a Deus em todos os momentos, em todas as fases, Deus o honrou. E do cárcere ele foi ser governador do Egito. E aqueles que tacaram na cisterna tinham que se curvar diante dele e ver o grande mover de Deus na vida dele. Em Daniel capítulo 3, irmãos, nós vamos conhecer 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E o gigante que se levantou contra a vida deles foi o gigante da pressão, da opressão. E esse gigante veio através do rei Nabucodonosor, que obrigou a eles a se ajoelhar diante da imagem. Mas eles não se dobraram. Eles falaram: não iremos se dobrar diante dessa imagem, porque nós nos dobraremos e adoraremos somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles foram tacados na fornalha de fogo ardente, mas Deus estava com eles. E eles não foram queimados pela chama. Eles não tiveram nem um fio de cabelo queimado e nem fumaça tinha nas suas roupas, porque Deus guardou eles por causa da sua fidelidade. Irmãos, eu peço que a igreja se coloque de pé para eu encerrar esta mensagem. O segredo para vencermos os gigantes que estão se levantando contra a nossa vida é quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida. É quando a gente não confia na nossa força, mas confia na força dele. É quando a gente coloca todos os nossos problemas na mão dele. É onde a gente vê o agir dele, quando a gente coloca todos os nossos problemas nas mãos dele. Eu quero fazer uma oração especial em favor da igreja. Já estarei passando a parte da oportunidade para a irmã Leide após as ofertas, irmãos. Feche seus olhos, eu gostaria de orar em favor da tua vida. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Só você sabe, Deus também sabe. Feche seus olhos, se humilhe diante de Deus. Se você puder, se ajoelha diante dele. Se ajoelhe, se humilhe diante de Deus e mostra para ele que você é frágil. E se não for o agir de Deus na tua vida, você vai parar, você vai desistir. Mas eu declaro aqui nesta noite que o Todo-Poderoso estará pelejando em teu favor, que o Todo-Poderoso estará lutando em teu favor. Irmãos, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17 diz: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Entenda que Deus será convosco na tua caminhada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a cada irmã que está aqui diante da tua presença.
Deus